Salve, salve galera, tudo certo? Estamos aqui para o nosso segundo encontro de História Geral. Continuaremos a análise em relação à civilização romana, focando aqui na fase republicana e imperial. Ainda essa semana, para aqueles que estão seguindo aí certinho, vamos ter a postagem de uma aula de História do Brasil e 2 aulas de Filosofia, para poder fechar o nosso ciclo semanal aí de aulas de História Geral, Brasil e Filosofia. Firmeza? Então hoje a gente dá continuidade ao nosso Quarentinando com História, analisando a civilização romana, partindo para a nossa aula 2. Firmeza? Espero que vocês continuem em casa, se cuidando, isolados, protegendo de vocês e também quem vocês amam, a sociedade como um todo, que a gente tem que fazer a nossa parte. Firmeza? Vamos nessa então, vamos começar a nossa discussão aqui em relação aos slides. A gente vai fazendo aquela dinâmica de eu volto aqui, troco uma ideia com vocês e a gente acompanha com as imagens. Bora lá? Portanto, o nosso Quarentinando com História de hoje, aula 2, História Geral, Antiguidade Clássica, Roma. A parte 2 dessa aula, que é a análise em relação à República e também a fase imperial romana. Pessoal, no nosso último encontro, nossas últimas aulas, discutimos acerca da República, a composição desse tipo de governo que se estrutura em Roma entre os anos 509 e 27 a.C., a formação das magistraturas, os cargos de cônsul, pretor, questor, censor, edil, a eventualidade da possibilidade de se criar o ditador também, Vimos a intensa luta de classes que já se verificava desde o princípio da República, onde os patrícios desejavam preservar os seus privilégios, as suas regalias, e os plebeus, como classe majoritária, como classe que fazia Roma funcionar, passam a exigir uma equiparação, mais direitos, mais conquistas, mais participação ativa no quadro político romano, principalmente. O que nós vamos discutir nessa aula, inicialmente, é um processo que se constrói após os 2 pontos que nós vimos nas últimas aulas, que foi a expansão territorial e que foram essas outras de classes, A soma desse processo expansionista, desse imperialismo romano para com as outras de classes, vai condicionar a chamada crise republicana. O que eu quero dizer com isso? O processo estrutural da República, o tipo de governo republicano romano, ele começa a ser contestado devido aos problemas de ordem principalmente social e política, pela qual Roma começa a enfrentar no final do século II e por todo o século I, ambos antes de Cristo. Então o que nós vamos analisar nessa aula profundamente, nesse primeiro momento, é a transição de 2 formas de governo. Roma saindo do seu regime republicano para poder construir o seu modelo imperial. E esse cenário de transição da República para o Império, veremos com o título de A Crise Republicana. Pessoal, aqui uma discussão importante para nós que é o seguinte ponto. Os 2 itens, a expansão territorial e a luta de classes que Roma verifica durante a República e que vão condicionar essa crise republicana, ambos estão correlacionados, Roma começa uma profunda atividade imperialista, e aqui eu quero um conceito legal para vocês, Mesmo não sendo ainda um império, Roma já exercia uma atividade imperialista, de conquista e domínio de povos que estavam no seu entorno. A princípio, próximo à Península Itálica, posteriormente por toda a borda do mar Mediterrâneo. Esse processo de conquista e expansão trouxe para Roma cada vez mais riquezas, mercadorias, principalmente escravos, terras, trouxe para o romano uma estrutura produtiva, superavitária, bem interessante, Só que ao mesmo tempo que Roma ficava extremamente poderosa, ampliava a atividade comercial, conquistava, tinha um exército mais forte, Roma ficava mais desigual. Quanto mais rica ficava a elite patrícia, mais oprimida ficava a massa plebeia. É isso que vai levar ao segundo ponto da luta de classes. Então, as 2 condições elas estão correlacionadas. Quando se edifica esse processo de expansão territorial, Roma sim ficará mais forte, mais poderosa, mais influente no mundo antigo, sobretudo nas regiões próximas ao Mediterrâneo. Só que ao mesmo tempo, dentro de Roma, a situação começava a convulsionar. Quanto mais rico se ficava, o Estado, o modelo romano, mais desigual e injusto também ele ficava. E isso leva à segunda questão, que é a luta de classes profunda. Então esses 2 pontos, a expansão territorial e a luta de classes, vai levar a essa crise republicana. Vamos voltar a analisar nossos slides aqui. Pessoal, essa expansão territorial, vamos analisar esse mapinha aqui e ver essa imagem, podemos dividi-la em 2 grandes momentos, em 2 grandes fases,
uma fase inicial do século V até o século III, ambos antes de Cristo, que vai condicionar uma expansão local, né? A gente já viu isso na última aula, próxima à Península Itálica, e do século III para frente, também antes de Cristo, nós teremos uma expansão mais macro, mais de ordem global, dominando as regiões no périplo do Mar Mediterrâneo, tá? Analisando esse mapa aqui, perceba essas regiões mais escuras, são as regiões que os romanos vão se ater basicamente sobre a República, e as regiões mais claras são as regiões que os romanos vão conquistar no auge da sua expansão imperial. Aqui nós temos o máximo da expansão territorial romana durante o Império, a máxima fronteira do Império Romano, tá? Que é essa região escura somada à região mais clara. E nós vimos também na última aula que nesse cenário de expansão condiciona-se como síntese desse processo as guerras púnicas, a disputa entre Roma e entre Cartago pelo controle, pela hegemonia, sobretudo comercial e política, do mar Mediterrâneo. Nós vimos também nas últimas aulas que nesse cenário de efervescência ideológica, política, patrícios contra plebeus, aristocracia contra populares, aparecem dois irmãos, os irmãos Graco, ambos tribunos da plebe, Tibério no ano de 1133 e Caio 10 anos depois, no ano 123, ambos antes de Cristo, que propõem reforma agrária, subsídio na produção de trigo. Ambos vão morrer, né, pelas suas ideologias. O Tibério ele vai ser morto dentro do próprio Senado, o Caio ele mandou que um escravo tirasse sua própria vida, né, sabendo que ele seria perseguido pela elite romana e preferiu assim ter o seu término de vida. Com a morte dos irmãos Graco, toda a situação que eles representavam, o que a gente vê naquele momento ali é um período de caos profundo. O que nós tínhamos era a polarização de ideias contrárias, divergentes, interesses elitistas, interesses populares. O que nós víamos era a radicalização das revoltas dentro de Roma, a situação de crise, a situação totalmente conturbada. E isso, obviamente, era um problema para a estrutura romana. No problema de crise social, nós temos ao mesmo tempo também uma crise política, uma crise de ordem econômica. A morte dos irmãos Graco, ela representa essa situação de caos. E aí começa a acontecer em Roma uma situação bem interessante, que não é peculiar aos romanos, uma situação que é verificada e é condicionada em várias realidades históricas, em várias civilizações, em momentos diferentes, tá? Quando o caos começou a se estabelecer, o tipo de governo republicano ele passou a ser visto como um problema a mais para essa crise. Por quê? Porque a república pressupõe um governo rotativo, fragmentado, não se passa a ideia de um Estado forte, autoritário, impositivo para resolver energicamente as situações mais drásticas, mais imediatas. Então a república passou a ser vista como um agravante para essa crise. A ideia dos romanos qual foi? Em boa parte, não por completo, mas em boa parte. A única instituição que funcionava em Roma, que mantinha o mínimo de ordem, de disciplina, que representava essa Roma que dava certo, vamos assim dizer, num período de crise quase que geral, eram as Forças Armadas, era o Exército. Então passou a ser muito comum quando a crise ela se estabelece, ela se impõe, a ideia de por que não fazermos militares, ou seja, generais do Exército Romano, cônsules do Estado também. Muitos militares começam a pegar o prestígio militar que eles tinham para frutos agora para vontades e ideias políticas, aproveitando da situação politicamente. Passou a ser um norte para o romano. Já que estamos em crise, vamos colocar no poder quem mantém a ordem e a disciplina, que são os militares. Porque o militar ele pressupõe por trás dele essa ideia, que muitas vezes é equivocada, mas que muitos o têm. Podemos pegar essa realidade para o Brasil também, né? E não só o Brasil e Roma. Como eu disse no início da explanação aqui, todos os estados nacionais se verifica isso. Mas nós temos no Brasil há pelo menos 6 anos uma crise estruturada de ordem política que afeta também a sociedade e a economia. E uma ala da população brasileira e também de alguns políticos brasileiros, infelizmente, acreditam que dando poder para o exército, para os militares, a ordem vai ser estabelecida. Isso não é uma idiotice do brasileiro por completo, tá? Ou somente. Isso se verifica em várias realidades históricas. E os romanos terão isso. Nessa crise republicana, portanto, passou a ser muito comum, no final do século II, começo do século I, a ascensão política de militares. Vamos analisar um pouquinho agora a chamada Era Militar ou a Era dos Militares Romanos. Vamos voltar para os slides. Portanto, pessoal, como foi discutido, como foi dito, né? Passou a ser rotineiro militares do exército romano, generais, 100% deles, a ascenderem ao cargo de cônsul para representar o quadro político. E eu destaco para vocês, nesse contexto, duas figuras, o general Mário e o general Silas.
Mário governou Roma 6 vezes consecutivamente como cônsul, tá? Era permitida a reeleição para cônsul de forma indistinta, e o mandato era de 2 anos à época. Ele governa do ano 107 até o ano 86 a.C. Posteriormente, aí vamos ter o governo de Silas, que fica no poder entre 86 e 79 também a.C. O Mário, aqui cabe um pouco da compreensão da biografia dele, a vida dele, tá? Mário era uma das figuras mais ricas e mais poderosas de Roma, se não a figura mais rica de Roma. Ele era latifundiário, era um general de prestígio, tinha muitas posses, e ele começa a utilizar todo esse prestígio, essa riqueza que ele tinha para proveitos políticos, tentando trazer para o lado dele camadas um pouco mais distantes, como por exemplo setores populares. Era natural que Mário tivesse uma aceitação na aristocracia, na elite, porque ele fazia parte da aristocracia, só que com o tempo ele começa a aproximar também de populares. Aqui uma curiosidade interessante. O Mário era muito comum ele promover com recursos privados, com recursos próprios dele, espetáculos teatrais, lutas de gladiadores, festividades dentro de Roma, banquetes, festas com muita bebida, com muita música e tudo mais. E era comum também ele andar pelas ruas das periferias de Roma, distribuindo dinheiro para a população, dando dinheiro para o povo. Essa política ela vai ser adotada mais para frente de forma institucional pelo Estado romano, depois do governo de Otaviano. E você verá com o nome de política do pão e circo, o panem et circenses em latim. Só que de maneira privada, não estatal, né? Mário já fazia isso há muito tempo, então ele foi o cara que começou a perceber todo esse cenário de você trazer o povo para o seu lado, dar as migalhas para o povo, que era isso que dava para a população, na verdade, e criando ali uma aura de heroísmo, de filantropia, né? Criando um vínculo de dependência de populares, muitas vezes miseráveis, para com esse filantropo, com esse financiador de várias coisas, tá? Então a política do pão e circo, que inclusive muitos governantes ainda hoje, nos tempos contemporâneos, utilizam como forma de, personificar a sua figura politicamente falando, ganhar status, ganhar prestígio, ganhar cada vez mais poder nas massas populares, talvez ela tenha sido adotada de maneira inicial, organizada, pensada pelo general Mário. Isso fez ele uma figura extremamente relevante e popular dentro de Roma. Vamos voltar aqui para os nossos slides, portanto. Enquanto cônsul, a administração do Mário ela foi marcada pela atenção a vários interesses e várias atitudes que iam ao encontro das vontades populares. O grande ponto que eu destaco para vocês aqui é quando ele vai fazer um processo de profissionalização do exército romano. Pela primeira vez, os militares romanos, os soldados, eles seriam remunerados pelas suas funções, eles teriam um soldo, que era a remuneração. Aí deriva inclusive o nome de soldado, né? Só que aqui tem um detalhe extremamente relevante. O detalhe importante em relação a essa atitude do Mário é quem fazia o pagamento desses militares. A gente tende a acreditar de maneira natural, de maneira óbvia, que era o próprio governo, o próprio Estado, e não o era assim. Quem fazia essa remuneração, quem fazia esses pagamentos, eram os generais representantes responsáveis por um batalhão específico. Então os soldados daquele batalhão X recebiam o seu soldo, ou seja, a sua remuneração, o seu salário, não diretamente vinculado ao governo de Roma, e sim pelo general que comandava as tropas daquele batalhão. Quando você cria isso, óbvio, você não está onerando o patrimônio público no sentido de gastar com esses militares, mas você cria um gravíssimo problema. Os militares não vão lutar e não irão obedecer o Estado, o poder público, a nação. Vão responder e prestar contas aos seus superiores. Você cria uma espécie de um exército privado, uma conquista que não vamos dizer que é uma conquista mercenária, não chega a esse ponto, mas que passa a ter uma atitude muitas vezes de vontade própria, de ser um organismo independente. Isso vai ficar muito evidente, muito claro depois do século III depois de Cristo, quando Roma, já durante a fase imperial, começa a entrar em uma crise que será irreversível. Um dos pontos da crise do chamado Império Romano, que culminará com invasões bárbaras e o fim da história de Roma, já no século V, um dos pontos era esse anarquismo que se verificava nas Forças Armadas, de militares, generais, muitas vezes, não seguirem as vontades do poder público, estarem muitas vezes acima do próprio imperador, seguirem caminhos autônomos, independentes, e do exército seguir um caminho livre, um caminho não correlacionado com a vontade imperial. Isso vai agravar uma crise. Lá atrás, quando Mário cria esse exército profissional, era uma atitude interessante que atendia à vontade de vários populares, só que fortalecia muito mais o próprio general do que a própria estrutura política romana. Vamos voltar para os slides aqui.
Quando o Mário cria esse processo de profissionalizar o exército romano, ele vai inserir dentro das Forças Armadas uma massa de cidadãos romanos que estavam ociosos, que eram miseráveis, que não tinham remuneração e que agora vão prestar serviços para o exército. Com isso, se fortalece a estrutura militar romana, potencializando as conquistas e a expansão, que será verificada sobretudo durante a fase imperial, a fase seguinte, e posteriormente, naturalmente, vai se criar problemas que nós já discutimos aqui, mas vamos deixar a profundidade da discussão mais para frente. Quando Mário deixa o poder, no ano 86 a.C., com a morte dele, depois de ter sido cônsul por 6 mandatos consecutivos, você vai ter uma situação interessante, que é a seguinte: Mário não tinha um herdeiro, não tinha um filho, portanto um herdeiro direto. Quem vai herdar todo o patrimônio do Mário, e não somente o patrimônio físico, a riqueza do Mário, mas também as ideologias, o prestígio, o poder que Mário tinha, era um sobrinho dele, um camarada chamado Caio Júlio César, que falaremos muito sobre ele daqui a pouco, quando a gente for analisar a transição efetiva da República para o Império. Com a morte de Mário, segue a vida pública romana, seguem os cônsules sendo eleitos, e assume o poder de forma imediata um general, assim como Mário era, chamado Silas. A diferença é que Silas representava a elite, a aristocracia romana, e não as vontades e os interesses populares. No tempo em que Silas foi cônsul, ele governa Roma por 7 anos, ele vai empreender uma profunda ditadura da elite, censurando, cerceando e perseguindo populares, ideias populares e todos aqueles que se identificavam com os segmentos e com as vontades de Mário. Então passamos a ter aqui a guinada para uma outra direção, para um outro caminho. Tudo que o povo conquistou de interesse e vantagem durante o governo de Mário passa agora pouco a pouco a ser anulado durante o governo de Silas, inclusive o exército profissional. Silas abandona esse processo. Ele vai ser restabelecido durante o Império no governo de Otaviano, e veremos isso aí mais para frente. O que nós podemos concluir dessa análise em relação à era dos militares, citando para vocês o governo de Mário e o governo de Silas? Concluir que colocar militares no poder não resolveu. Qual que era a ideia? Vamos colocar militares porque eles mantêm a ordem, a disciplina, e o caos social vai terminar. Não terminou. Você percebeu que ora tinha um militar que tinha uma guinada mais popular, ora tinha um militar que tinha uma guinada mais elitista, e não se chegava em um consenso. E a crise ela era mantida. O caos social ele se perpetuava. Os romanos vão ter que ter uma atitude de transformação da ordem política para aí sim efetivamente buscar uma pacificidade. E essa transformação da ordem política veio no ano 60 a.C. A ideia da aristocracia romana, que quem vai liderar esse processo de alteração, foi a seguinte: por que não colocarmos ao mesmo tempo, enquanto cônsules, alguém que representa interesses mais populares e aquele que representa também interesses mais elitistas, né? Vamos colocar esses dois ao mesmo tempo para tentar manter um equilíbrio. Só que perceba, colocando alguém de um caminho extremo antagônico a outro caminho extremo, a chance de um acabar com o outro, anular o outro e continuar um processo inerte de não avanço era presente. Então qual foi a ideia da elite romana? Ao mesmo tempo que colocaremos dois, um da elite e um mais popular, vamos acrescentar um terceiro. Então teremos 3 cônsules, teremos um governo de 3, e esse terceiro teria de fazer o meio de campo, teria que conciliar as ideias mais extremas de um lado e do outro. Vai surgir no ano 60 a.C. o primeiro governo de 3 romano, conhecido na história nos livros como o primeiro triunvirato. Triunvirato é isso, nada mais do que esse ponto, governo de 3 ao mesmo tempo, 3 figuras ao mesmo tempo. A ideia dos romanos era conciliar interesses contrários de um extremo com outro extremo e um terceiro ponto mais ponderado para que a crise fosse solucionada. Vamos analisar agora e tentar compreender se foi resolvido esse problema social, político ou não. Vamos voltar para os slides. Portanto, pessoal, esse primeiro governo de 3, criado no ano 60 a.C., era representado por 3 militares romanos, 3 generais do exército que passaram a ser cônsules nesse momento, e as figuras escolhidas para tal foram Pompeu, Crasso e Caio Júlio César. E não foram escolhidos ao acaso, eram figuras muito importantes à época, tá? Pompeu vai ganhar prestígio em Roma no final dos anos 80 a.C., portanto ali no início do século I a.C., quando ele começou a ser uma figura de destaque, militarmente falando, sufocando revoltas, sobretudo na região da Espanha, que seria a Península Ibérica atualmente.
As revoltas que ocorriam por essa região, o militar responsável por sufocá-las e manter a ordem para a República Romana foi Pompeu. Graças a isso, ele ganhou um prestígio, ele galgou um espaço político bem interessante. Uma outra figura de destaque nesse sentido de combate a revoltas era o general Crasso, uma das figuras mais respeitadas militarmente falando em Roma nesse cenário. Crasso ele vai ser responsável por combater e sufocar a principal revolta de escravos que Roma teve durante a sua república. Uma revolta muito clássica, que inclusive tem filmes, tem séries que retratam especificamente esse momento histórico, que é a revolta de Espartacus, entre os anos de 73 e 71 a.C. Espartacus era um escravo romano, um gladiador, e lembre que os gladiadores em Roma eles eram escravos, eram obrigados a lutar nas arenas para divertimento da população romana. E Espartacus lidera, no ano 73 a.C., uma revolta contra essa opressão, contra esse processo revoltoso. E sufocando a revolta de Espartacus, Crasso passa a ser uma figura extremamente respeitada, não militar, porque ele já o era, agora também politicamente dentro de Roma. E a terceira figura, que vai ser a mais importante para esse primeiro triunvirato, foi Caio Júlio César, que eu disse a vocês agora há pouco que era o herdeiro, era o afilhado, o apadrinhado de Mário. Ele vai, naturalmente, Caio Júlio César estando no poder, dar continuidade às ideias do seu tio, representando aqui um caráter mais popular. Podemos associar a seguinte ideia: Júlio César mais inclinado a interesses populares, Pompeu mais inclinado a interesses elitistas e Crasso tentando fazer a conciliação, o meio de campo entre ambos. Verificamos agora um mapa para você poder analisar e compreender como foi a divisão política dos poderes em Roma nesse cenário de formação do primeiro triunvirato. Perceba que essa região onde está escrito Espanha, à esquerda, portanto na Península Ibérica, Portugal e Espanha hoje em dia, essa vai ser a região de administração de Pompeu, que inclusive era a região onde ele havia sufocado as revoltas populares. Júlio César ficou como líder, como administrador da região central da República Romana, que à época tinha o nome de Gália. Basicamente seria hoje territórios da França, territórios da Suíça, da Áustria, mas sobretudo a França. Temos também na porção oriental, e essa era uma das regiões mais importantes para a condição de mercadoria, de riqueza de Roma, que é onde se encontrava, entre outros territórios, o Egito, que passou a ser uma província romana nesse cenário. Quem administrava essa região era o general Crasso. Portanto, a divisão política foi essa: Pompeu ficando com as porções ocidentais, Júlio César com a porção central e Crasso com a porção oriental. Aí você se pergunta, deu certo a formação desse triunvirato? Inicialmente sim. Por 6 anos, entre 60 e 54 a.C., as vontades e as ideias que, embora muitas vezes eram conflitantes, eram mantidas em equilíbrio entre os triunviros Pompeu, Crasso e Caio Júlio César. A situação ela começa a ficar complicada no ano 54, quando, combatendo no Oriente e cometendo uma série de equívocos militares, inclusive surge aí um conceito de um erro crasso, tá? Essa figura, o general Crasso, cometendo tais equívocos, o erro crasso é isso, é um negócio muito grave, é um negócio muito pesado, ele morre em combate. Com a morte do general Crasso, um dos 3 triunviros, a situação imediatamente coloca Pompeu e Júlio César um contra o outro. Ambos passam a disputar o controle da região de Crasso, que era a região oriental, onde se tinha o Egito, entre outras províncias, e a disputa entre Júlio César e entre Pompeu vai condicionar a uma nova fase de crise em Roma. Vamos voltar para os slides aqui. Pompeu, por ser mais identificado com a elite, vai receber, com a morte de Crasso, imediatamente um apoio quase que completo dos senadores romanos, para que ele centralizasse a administração e combatesse Júlio César, a qual parte da elite romana via com muita desconfiança, por ser um cara extremamente habilidoso, politicamente falando, por ser muito rico, ter herdado a fortuna de seu tio, por ser muito respeitado pelos seus militares. Então, parte da elite romana via César uma figura difícil de se controlar. Já Pompeu era muito mais facilmente controlado e domesticado. Graças a isso, a elite cola em Pompeu e articula um golpe para afastamento de Júlio César e a centralização do poder nas mãos de Pompeu. Esse golpe rapidamente é desmantelado por Júlio César, que, utilizando todo o seu prestígio popular, militar, econômico, consegue reverter a situação, afasta Pompeu do poder e se impõe como ditador romano vitalício, isso oficialmente depois do ano 49 a.C. Júlio César, quando passa a ter esse atrito com Pompeu desde o ano 54,
gradualmente foi centralizando a administração em suas mãos, vai virar um ditador, sim, no sentido natural da palavra, governando praticamente sozinho acima de toda e qualquer instituição romana. A grande instituição prejudicada por essa imposição política de César era o Senado, que viu seus poderes limitados, que viu a sua influência reduzida drasticamente e que viu agora a sua função como uma função meramente protocolar, de aceitar as imposições do grande ditador Caio Júlio César. Graças a essa situação de isolamento e afastamento político do Senado, parte dos senadores organiza um atentado contra Júlio César e no ano 44 a.C., nas escadarias do Senado romano, César será assassinado. Aqui nós temos uma história bem clássica, bem marcante sobre o assassinato de Júlio César, que entre os conspiradores e senadores que levaram à morte de César, todos eles com facadas, literalmente falando, em Júlio César, estava um chamado Caio Brutus. Brutus ele era enteado do César, não era filho de sangue, mas havia sido criado por Júlio César. Brutus foi um daqueles que acabou condicionando a morte de Júlio César. E aí reza a lenda que a última facada Brutus entrega em Júlio César, desferindo o golpe fatal nele. César se volta para Brutus e diz: até tu, Brutus, meu filho, e cai duro nas escadarias do Senado romano. Uma situação trágica que vai, obviamente, criar uma situação muito pior. Se o caos e a crise já estavam presentes, com a morte trágica dessa forma de uma figura tão respeitada e tão quista pela população romana como era Júlio César, pense agora como é que não vai ser a baderna, a bagunça. Com a morte dele, imediatamente, 3 generais do exército romano, próximos, uns mais, outros menos, é verdade, mas os 3 próximos à figura de César, se aproveitam da situação e falam: vamos criar um terceiro triunvirato, de pessoas agora que estavam identificadas com as ideias e os valores de Caio Júlio César. Vai surgir, nesse momento, com a morte de Júlio César, no ano 44 a.C., o segundo triunvirato romano. Vamos ver quem eram essas figuras e o que eles fizeram a partir de agora. O segundo triunvirato era formado por um experiente general romano chamado Lépido, uma figura que era considerada o braço direito de Júlio César, o general mais importante de Roma abaixo de César nesse momento, Marco Antônio, e uma terceira figura, também importante, também militar, também respeitado, e que tinha o sangue do César correndo em sua veia. Ele era sobrinho neto de César, Otaviano. Os 3 se aproveitam da situação, se aproveitam da busca por novas lideranças dentro de Roma, e identificados ambos com a grande personalidade de Roma à época, que era Caio Júlio César, os 3 vão galgar um espaço de ascensão ao poder. Portanto, no ano 44 a.C. é criado o segundo triunvirato romano. Imediatamente, Marco Antônio e Otaviano vão polarizar aquela disputa que no primeiro triunvirato se deu entre Pompeu e entre Júlio César. Lépido rapidamente vai ser esquecido, vai ser deixado de lado pelos outros 2 triunviros, e a disputa política para ver quem seria a figura mais importante em Roma se concentraria entre Otaviano e entre Marco Antônio. Aqui uma história de bastidor que é muito importante para compreender esse contexto, esse cenário histórico romano. Quando Júlio César passou a ser a figura mais importante, mais influente de Roma, depois de se impor em relação a Pompeu com a morte do Crasso, ele, administrando as demais regiões, tinha o objetivo de ter um contato direto com lideranças regionais que prestavam tributos, que forneciam mão de obra, matéria-prima, militares, escravos para Roma. Uma das regiões que César teve uma atenção quase que imediata foi o Egito, por ser uma província muito rica, muito poderosa, muito próspera, materialmente falando, e que os romanos não poderiam perder. Quando César vira a figura mais importante de Roma, o Egito passava por uma disputa interna, a disputa de poder. Óbvio, quem estivesse no poder do Egito teria uma submissão ao poder central republicano romano, mas os romanos permitiam uma liderança local continuar administrando a região. E essa disputa pelo poder se dava entre 2 irmãos, um faraó chamado Ptolomeu com a sua irmã, que é uma figura muito clássica, muito marcante na história, que era Cleópatra. César se envolve na disputa dos 2, Ptolomeu e Cleópatra, inclusive se envolveu profundamente, tendo afeições, tendo romance, tendo atração física por Cleópatra. Ele, César, auxilia na deposição, na derrubada de Ptolomeu e na imposição de Cleópatra como a faraó do Egito dali para frente. E obviamente que esse envolvimento dos 2 foi comentado por toda a Roma Antiga. Cleópatra chegou a ter um filho de Júlio César que ele não reconheceu, um filho bastardo, portanto, e para sacanear com César, ela deu o nome de Cesário à criança.
E esse envolvimento do César com Cleópatra trouxe para Roma uma série de novos ingredientes. O líder romano estava se envolvendo com um não romano, né, que era Cleópatra, um oriental, estava trazendo para Roma a cultura egípcia, a cultura oriental. Para alguns isso era interessante, para outros isso era visto com um olhar de desconfiança. A situação ela fica mais complicada depois da morte do César. Quando César morre e um dos triunviros passa a ser Marco Antônio, Marco Antônio vai ter uma história muito semelhante nesse ponto do que tinha já Caio Júlio César. Vai para o Egito, se envolve com Cleópatra, se apaixona pela mesma, e aqui o envolvimento dos dois vai ser muito mais profundo do que foi entre Cleópatra e entre Júlio César. Realmente, Marco Antônio e Cleópatra se apaixonaram. A situação de César com Cleópatra foi muito mais de conveniência, política, interesse, os dois, óbvio, tinham atração, mas muitas coisas outras, tá? Marco Antônio e Cleópatra, a situação era muito mais passional, tinha muito mais amor, muito mais paixão envolvido. Quem explora essa situação foi Otaviano. Com o vínculo de Marco Antônio cada vez maior com o Oriente, proximidade com Cleópatra, ele ficava por vezes meses no Egito sem voltar para Roma para prestar contas, para se reunir com os senadores. Quem começa a explorar essa situação foi Otaviano, tentando mostrar para a elite romana que a figura que a princípio era a mais poderosa, a mais importante com a morte do César, que era o Marco Antônio, como eu disse, era o segundo general mais importante, colado no César, próximo a ele, embora o Otaviano fosse sobrinho do César, quem era mais próximo de fato era Marco Antônio. Quem começa a explorar essa situação para reverter um cenário que a princípio era negativo para si, era Otaviano, que não era o cara mais forte, não era o cara mais poderoso, mas que apresentou aos romanos um Marco Antônio desleixado, displicente, desinteressado com as vontades romanas, atento somente às condições orientais, né? Graças a essa situação, passamos a ter toda uma áurea que se criou em torno de Cleópatra, de ser uma mulher promíscua, de ser uma mulher da vida, uma mulher de grandes paixões, que na verdade quem criou esse rótulo pejorativo, negativo, deturpado de Cleópatra foi o próprio Otaviano. A situação ela fica muito mais difícil, muito mais complicada, quando Marco Antônio resolve reconhecer como seu herdeiro, como seu filho, Cesário, aquele que era o filho bastardo de Júlio César. Até aí tudo bem, creio que essa é uma atitude extremamente válida, extremamente vantajosa de você reconhecer como sendo um filho seu, alguém que não tem de fato o seu sangue. Só que quando Marco Antônio faz isso, ele na verdade está colocando na sucessão política dele, como seu grande representante, alguém que não era um romano. Cesário ele era um egípcio. E naturalmente, sendo filho de Marco Antônio agora, ele teria todo o poder e prestígio que o seu pai poderia dar para si. Nessa disputa entre Marco Antônio e Otaviano, nós vamos ter uma vitória militarmente e politicamente falando de Otaviano no ano 31 a.C., na famosa Batalha do Ácio. O término de vida de Cesário, Marco Antônio e Cleópatra será bem drástico, será bem complicado. Posteriormente, a eliminação do seu grande opositor, do seu grande inimigo, que era Marco Antônio, Otaviano começa gradualmente a centralizar o poder através de títulos, através de honrarias, através de uma intensa habilidade política. No ano 27, Otaviano recebe o título de Imperator. Daqui para frente surge a fase mais importante, mais relevante da história romana, que nós veremos a partir dos nossos próximos encontros. Pessoal, encerramos aqui a nossa segunda aula sobre Roma, esse processo de transição da República para o Império. A partir do nosso próximo encontro, vamos focar agora a análise imperial romana, tanto durante o Alto quanto o Baixo Império. Espero que tenha sido claro para vocês a explicação, que vocês tenham compreendido os principais pontos desse modelo republicano que entra em crise em Roma, sobretudo depois do século II a.C. E como sempre, qualquer dúvida, qualquer questionamento posterior, o Teacher está à disposição. Foi um prazer ter estado aqui com vocês, espero que o prazer tenha sido recíproco e até um próximo episódio e um próximo encontro. Um abraço!